Oi, gente! Então, como prometido, nosso primeiro módulo em podcast com o tema Como lidar com a indiferença dele. Bom, falando de indiferença, analisando bem, nós seres humanos precisamos interagir uns com os outros, né? Por sermos seres humanos, interagimos uns com os outros. Quando esse mecanismo não ocorre, o cérebro humano busca naturalmente, como estímulo involuntário, entender na outra parte o porquê dessa atitude. Porque quando a pessoa lhe trata com indiferença, ela naturalmente, ela subjetivamente está se intitulando superior a você, a ponto de se achar no direito de lhe tratar com indiferença. Isso causa, sim, a primeiro modo, uma angústia, né, um mal-estar, onde num relacionamento aquela cumplicidade, aquele calor afetivo, aquele calor mesmo, aquela interação cotidiana, onde simplesmente se esvai sem motivo algum, causa na outra parte um desgaste, né, a saúde mental começa, a autoestima começa a baixar, enfim, algumas pessoas até chegam a adoecer. Então, num primeiro modo, o que é indiferença? Indiferença é quando a pessoa não te dá a atenção que você merece, quando a pessoa simplesmente, aquela reciprocidade não tem mais, e ela começa a te responder de forma vaga e simples, por vezes até monossilábicas. Isso nós chamamos de indiferença. Existe até a patologia, sim, onde a pessoa, por timidez, né, tem naturalmente como uma couraça, uma capa de proteção, tratar o outro com indiferença. Mas aí já é um outro assunto. Respondendo algumas perguntas, segundo Angélica Santos, comentando que a pessoa simplesmente se afastou, né, que já tem um tempo e que ela sente até hoje que a conexão é forte. Angélica, querida, nesse caso, pode sim, por não ter tido uma interação ou um envolvimento tão forte quanto com outras pessoas, e você acabou por criar um roteiro ou uma imagem baseado no que a pessoa te passa. Então, essa forte conexão pode ser, sim, não estou julgando, mas analisando a tua pergunta e dentro do tema de indiferença, essa forte conexão pode estar em você, por ter gerado uma expectativa, certo? Por ter gerado uma expectativa em cima de um relacionamento onde você comprou a imagem que a pessoa te vendeu e montou um roteiro. Então aí foi mais unilateral, a forte conexão pode estar na sua mente, porque o teu sentimento, né? Visto que a pessoa já se afastou já tem um tempo e você não consegue se envolver com outra pessoa, ou seja, a vida da outra seguiu. E você está presa ainda a essa ilusão de forte conexão. Aqui, nesse caso, simplesmente o melhor remédio é buscar ocupar a tua mente com situações em que possa vir a te acrescentar, a crescer enquanto ter um crescimento pessoal, uma realização pessoal. Vai fazendo coisas que possa ocupar a tua mente e você afastar o pensamento, porque você controla a tua mente. Você controla, é difícil, é um exercício árduo, diário, onde você simplesmente vai se policiar. Quando o pensamento dessa pessoa vier, afaste, porque a vida segue. Entende? Socorro. Respondendo a sua pergunta também, o que fazer com essa indiferença da pessoa? O melhor remédio, meu amor, é você também se afastar. Não ficar questionando, se você já buscou entender na outra pessoa, através de um questionamento, expondo o teu sentimento, e a outra pessoa não te respondeu à altura, ou simplesmente deu o silêncio como resposta, deixe passar. Não procure. Para a tua saúde mental, procure interagir com pessoas que valorizem a tua presença, que valorizem você, certo? Não há o que questionar, simplesmente aceitar. A vida segue, né? A vida é feita de escolhas, e se a pessoa está escolhendo continuar nessa indiferença, é porque para ela o relacionamento já acabou. Então, o melhor a fazer é aceitar. Existem vários
ciclos, né? Onde primeiro a gente tem a dor, a mágoa, depois uma raiva e, por último, a aceitação. Eu aconselho você, querida, a seguir em frente. É o melhor a fazer. E, Rosilene, a tua pergunta, por que a pessoa visualiza e não responde? Bom, meus amores, por que visualiza e não responde? Tem várias respostas, né? Tem vários motivos aí. Primeiro, a pessoa pode estar muito ocupada e não te responder de pronto, de imediato, no momento em que você manda a resposta. Agora, se a pessoa te responde depois e te dá uma certa atenção, então não há a indiferença. Ela dá atenção a você, só que não dá atenção no momento em que você está querendo. E se ela é sempre cordial e você, quando comenta sobre o relacionamento de vocês ou fala algo mais profundo sobre sentimento, essa pessoa se esvai, essa pessoa educadamente faz saída cavalheira, né, como dizem, né, saída francesa, querida, essa pessoa, Roseline Souza, essa pessoa não está querendo um relacionamento. Ela está sendo educada, ela quer uma amizade, mas ela não quer um relacionamento. Porque se toda vez que você comenta, ela foge do assunto, ela muda de assunto e muda de postura, ela está mostrando para você que ela quer amizade. Ela não quer um relacionamento. Então, leve de forma descontraída. Não coloque tanto peso na situação, não leve tão a sério. Entende? Até porque, quando você leva a sério demais uma situação assim, nessa proporção, a tendência é você cair em depressão. E para a tua saúde mental, o melhor que você tem a fazer é buscar mecanismos de ajuda, como ocupar a sua mente, como falei para a Angélica, e simplesmente ir se afastando aos poucos. Não procure mais. Deixe que a pessoa sinta a sua falta. Deixe que essa pessoa demonstre, porque física, né? Toda ação produz uma reação de efeito contrário na mesma intensidade. Então, se você se afastar, essa pessoa sentindo a sua falta, é provável que ela lhe procure mais vezes. E aí a situação pode vir a mudar de quadro. Só que se essa pessoa não te procura, mesmo você se afastando, você já tem a resposta. E aí é melhor do que ficar se iludindo, certo? Porque no final das contas, eu acho que, em virtude de toda uma indiferença, o que a gente tira como lição depois de passar por um processo desse é que no final de tudo, nós só podemos contar com nós mesmos. Você olha para o lado e não tem a pessoa. Então, você só pode cuidar e contar com você. Então, diante dessa constatação, você deve procurar se fortalecer. Não é fácil, você chora muitas noites, é natural, porque diante de uma história, de um vínculo afetivo, né, sentimos sim uma indiferença. Só que é necessário que a gente aprenda a se desapegar. E como é que vai aprender a se desapegar? Simplesmente se fortalecendo em oração. A oração, quando você entra numa atmosfera de prece, você acaba por se blindar das energias que ficam insuflando uma baixa autoestima, desânimo, angústia. Se fortaleça em prece e busque o autocontrole. Você pode controlar a sua mente a canalizar o que você quiser. Cada vez que vier o pensamento dessa pessoa, você afasta. Muda por outro pensamento positivo. E faça mentalizações onde você possa onde você crie situações prazerosas para você. Busque interagir com pessoas que gostem e apreciem a tua presença. Isso é o melhor de tudo, é você buscar pessoas que gostem de você, para que você possa ir aos poucos tampando essa lacuna que fica dentro da gente quando sofremos uma situação de rejeição. Porque, no fundo, a pessoa que te trata com indiferença é uma rejeição. Mas
muitas vezes a pessoa age dessa forma, até de forma involuntária. E não de forma consciente, maquiavélica, é simplesmente porque a outra pessoa não estava na mesma frequência que você, essa pessoa não estava com tanto empenho e interesse em manter um relacionamento e apenas foi unilateral. Você criou um roteiro, você criou uma história, onde você criou um personagem e foi se alimentando pela imagem que a pessoa foi te passando. Às vezes a pessoa nem tem noção de que você criou todo um roteiro e simplesmente ela trata com indiferença porque não está com mais tanto interesse assim. É óbvio, né, que esperamos uma retratação, esperamos uma conversa franca, onde a outra pessoa diga o que quer, não dá mais, mas quando essa reciprocidade não acontece, simplesmente o melhor a fazer é seguir com a vida, alimentando-se de bons pensamentos, elevando a tua frequência, controlando a sua ansiedade no sentido de fazer exercícios que possa ocupar a tua mente e desgastar a energia do teu corpo, porque a gente tem uma tendência a se isolar e ficar pensando somente naquela situação. Então, busque fazer exercícios físicos, ajuda a gastar a energia do corpo para que a mente cansada já não venha mais a pensar. E naturalmente, sem que a gente perceba, o tempo, ele vai afastando. Dia a dia, ele vai arrumando essa dorzinha que fica dentro da gente. Ele vai arrumando de forma positiva. E isso serve de lição, porque tudo na vida, no final das contas, é um aprendizado. E isso, mais para frente, fica servindo de lição, para que você não venha mais a comprar como 100% toda a imagem que a pessoa lhe passar, a se blindar, a se proteger, a não se entregar totalmente e a não levar a pessoa tão a sério. Busque conhecer primeiro a outra pessoa, para que você possa entender o terreno onde você está pisando, certo? Busque primeiro conhecer a outra pessoa e não comprar como 100% e mergulhar de cabeça, tá bom? Porque mergulhando de cabeça, você simplesmente vai ficar sempre fadada a se frustrar antes de relacionamentos, porque é necessário que a gente primeiro se blinde, é necessário que a gente primeiro se proteja, porque depois de passar por um processo de rejeição e indiferença, porque eu assemelho sim a indiferença a uma faceta, digamos assim, da rejeição, né? É onde a pessoa não tem, na grande maioria, a coragem de abrir e falar exatamente o que está se passando, o que está sentindo, por não ter dado tanta importância, por não ter se envolvido o suficiente. E a outra parte acaba que fica naquela expectativa de: será que vai responder? Será que vai me procurar? E essa expectativa, ela fica ainda por um bom tempo, ainda se perdura muito, porque o cérebro da gente começa, sim, a ficar questionando. Primeiro é por que fez isso, por que está acontecendo, por que está me tratando dessa forma. E no segundo momento, passando essa fase, já vem aquela fase da raiva, onde você acaba por se culpar. E a culpa é a pior inimiga da nossa mente, porque diante de um sentimento de culpa, você acaba baixando a tua autoestima e entrando num processo até autodestrutivo, onde você passa a generalizar: ninguém presta, não tenho sorte, eu tenho dedo podre. Aí começa a fluir essas afirmações negativas, onde você só vai se menosprezar e subestimar o teu poder de magnetismo e sedução.
Você vai começar a alimentar ideias, é natural isso acontecer, alimentando ideias de que você é errada, de que você é culpada, de que você só tem dedo podre, de que você não atrai uma pessoa bacana, de que não existe. Aí começam as crenças limitantes, onde você vai generalizando todos os relacionamentos, que nenhum homem presta, que nenhum relacionamento dá certo, que os homens só querem sexo. Aí começam as crenças limitantes e aí simplesmente você começa a soltar para o universo todas essas afirmações imbuídas de muita emoção, porque no momento da raiva você fala isso com muita emoção, e o universo vai fazer o quê? Vai devolver para você exatamente tudo aquilo que você vai estar mandando. E aí começam os relacionamentos repetitivos, onde você sempre atrai pessoas com o mesmo padrão de comportamento. Isso porque você, imbuída de muita emoção e de raiva, você num momento de tristeza acaba por mandar essas ordens. Isso de uma forma até involuntária, você nem se dá conta. Então, para que isso não venha a ocorrer, passando por um processo de indiferença, se blinde, mandando pensamentos positivos. Quando vier um pensamento de tristeza, afaste, não dê tanta importância, certo? Para que o problema não venha a ficar com você. A outra pessoa lhe tratou com indiferença, virou as costas e foi. Não deu explicação alguma. E você está se doendo. Aí o problema passa a ficar com você. Compreende? Porque você vai começar a tentar entender o outro, aí começa uns pensamentos autodestrutivos, onde a autoestima vai lá para o chão. Pensamento de tristeza. Então, primeiro ponto é se blindar quanto a isso. Fez o questionamento, a pessoa não te deu a resposta que você estava esperando e simplesmente foi se esvaindo, foi se afastando lentamente. O primeiro ponto, a primeira atitude a tomar é não mais questionar e não mais procurar. Tem que ser forte. Não procure a pessoa. Comece a procurar grupos de amigos que gostem da sua companhia, da sua conversa, que valorizem a sua presença e comece a se alimentar de pensamentos positivos. Não entre na energia da culpa, porque a culpa não é sua, é do outro que não quis valorizar ou não estava disponível para aceitar o amor que você estava disposta a doar. Então aí já não é um problema seu, é do outro. Mas se você entrar numa energia e numa atmosfera de se culpar e ficar se doendo, remoendo por conta de um questionamento da outra pessoa te tratando com indiferença, aí o problema passa a ser com você. Então, para que isso não venha a acontecer, se blinde sempre com pensamentos de afirmações onde possa elevar a sua autoestima. A cada dia e de todas as formas, eu fico mais atraente, mais bonita, mais inteligente. Pensamentos que venham a criar uma energia positiva para você. E vá seguindo a vida, fazendo coisas que venham a atrair a tua atenção de forma a que possam te elevar. Então, monte um cronograma de trabalho, busque fazer aquele curso que você estava querendo e não conseguiu, aquele curso online até. Busque fazer um exercício físico, uma caminhada. Vai ocupando a tua mente, vai ouvindo uma música, sabe? A música é o melhor remédio. Quando você está triste, você bota uma música, aumenta o som e dance. Através da dança, o corpo da gente tira e depura todas as tristezas, sabia? A dança é um exercício e é um remédio altamente curativo e regenerador. Através da dança você libera endorfina e começa a aumentar a tua autoestima. E vai vai gastando energia, e quando você se dá conta, o dia passou e você, aqueles minutos que você estaria triste, chorando, lembrando da pessoa, você está
cuidando de você, cuidando do teu espírito, cuidando da tua matéria. E o dia passa, os dias vão se passando e essa dorzinha que está aí dentro, ela vai tomando um lugarzinho, vai se arrumando e quando você se der conta, você já esqueceu a pessoa, você nem mais lembra qual a imagem daquela pessoa. E aí, para sua surpresa, o quadro pode sim se reverter e a pessoa passar a te procurar, porque você não está mais pensando naquela pessoa e seguiu a tua vida. Entende? Isso acontece muito. Porque no momento da indiferença é porque a pessoa não estava na mesma frequência que você, não estava muito disposta a ter um relacionamento e você se doou muito, gerou muita expectativa, acreditou muito e se doou demais. Quando você passa a não mais procurar e a entender e a aceitar que essa pessoa de fato não quer nada com você e você passa a cuidar de você, olhando para você, é mágica. É maravilhoso. A outra pessoa pode até passar um tempo, na grande maioria das vezes passa um tempo, e a outra pessoa começa a sentir a sua falta e aí te procura. Com aquela famosa pergunta, e aí sumida? E aí já vai ter passado o tempo, você já vai ter se fortalecido, e aí você vai conseguir, diante de toda essa lição, de todo esse processo que você sozinha conseguiu superar, aí você analisa se vai valer a pena ou não. Mas aí, de uma outra ótica, né? Olhando de uma outra forma, com um olhar mais maduro, mais equilibrado e, sobretudo, se amando mais. Entende? É isso, meus amores. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma nesse primeiro módulo e passando a entender que a indiferença ela causa o dano de acordo com o valor que você dê à pessoa. Vai depender muito do valor, do grau de importância que você vai dar para aquela outra pessoa ou para a situação. A partir do grau de importância é que a indiferença vai te causar um dano ou não. Tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo módulo. Oi, gente! Então, como prometido, nosso primeiro módulo em podcast com o tema Como lidar com a indiferença dele. Bom, falando de indiferença, analisando bem, nós, seres humanos, precisamos interagir uns com os outros, né? Por sermos seres humanos, interagimos uns com os outros. Quando esse mecanismo não ocorre, o cérebro humano busca naturalmente, como estímulo involuntário,